Fala galera, bem-vindo ao canal Conhecimento Nunca é Demais e este é o nosso terceiro podcast. Bom, meu nome é Jarlio, sou um adepto do conhecimento, né? Temos aí o nome do canal, Conhecimento Nunca é Demais. Estudo há alguns anos e estou aqui para compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Juntamente comigo está o Douglas e hoje nós falaremos sobre revoluções sangrentas versus revoluções pacíficas. Espero que vocês gostem. Bom, antes da gente entrar no tema em questão, o Douglas vai se apresentar. Diz aí, Douglas. E aí, Jairo? E aí, galera? Aqui é o Douglas e hoje terei o prazer de estar com o Jairo e com todos vocês nesse podcast. Eu tenho a certeza que será uma ótima oportunidade para adquirirmos conhecimento. É isto mesmo, Douglas. Este é o nosso objetivo, adquirir conhecimento. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao tema em questão. Muitos são os que defendem que a mudança de uma sociedade e, portanto, a transformação da mesma só é possível indo pelas vias de fato, ou seja, pela força e, por assim dizer, pelo derramamento de sangue. É verdade. No entanto, Jairo, vemos que não há exemplos na história da humanidade de mudança de uma sociedade por essas vias. Muito pelo contrário. O que se vê são milhões de pessoas mortas por culpa das revoluções sangrentas. Temos, por exemplo, a Revolução Russa dos regimes comunistas, onde mataram milhões de pessoas nas guerras civis, onde também ficou conhecida como o Terror Vermelho. Então, Douglas, mas talvez nossos ouvintes estejam se perguntando o que seria este terror vermelho. Vamos explicar de forma bem resumida. Fique à vontade para começar. Certo. Vamos lá então. Bom, em meados de 1894, 1917, a Rússia estava sendo governada por Nicolau II, onde a crise russa vinha se agravando há anos, pois os governos exerciam o poder absoluto, comandado pelos czaristas. Por conta também da Grande Guerra, a miséria ia se alastrando. Com isso, movimentos grevistas cresciam desde 1912, até que em 1916 havia 200 mil trabalhadores parados. Vale lembrar também, Douglas, que durante todo este período, as ideias de Marx e Engels iam sendo propagadas pelos líderes socialistas, os revolucionários comunistas. Isso mesmo, Jairo. Até que no começo de 1917, a burguesia liberal, apoiada por uma esquerda moderada, provocava manifestações de rua até que a polícia não conseguiu deter o movimento. E sem um apoio militar, o czar abdicou. Neste tempo ocorreu o Terror Vermelho, que se refere às políticas repressivas dos bolcheviques inspiradas por Lenin, contra os russos brancos, estes que eram adeptos do antigo regime, chamados inimigos de classe. Foi até que neste período estipulou-se então que todos os que tivessem qualquer relação com organizações, conspirações e motim dos brancos deviam ser mortos a tiros. Veja só, durante este tempo, Douglas, estima-se que morreram por volta de 2 milhões de pessoas. Isto só nas guerras civis durante o tempo que Lenin ficou no poder. Depois da entrada de Stalin, a coisa só piorou, né? Indo um pouco mais à frente, cronologicamente falando, na China, por volta de 1949 e 1976, teve a Revolução Comunista de Mao Tse-tung, inspirada também nas leituras de Marx e Lenin, onde estima-se que morreram por volta de 20 a 40 milhões de pessoas, principalmente por conta da fome. Isso mesmo, este período ficou conhecido como a Era de Mao Tse-tung. Sim, Jair. E na Alemanha, a partir de 1939, até o fim da Segunda Guerra Mundial, teve o regime nazista. Comandado por Hitler, ele tinha como idealismo a purificação das raças, sobretudo da raça alemã. Hitler defendia que a miscigenação das raças era algo danoso, pois defendia que as raças superiores foram predestinadas a dominar as inferiores e, portanto,
era necessário fazer um extermínio de raças inferiores e de qualquer mistura étnica. Com essa loucura, esse regime matou mais de 6 milhões de judeus, além de eslavos e poloneses. Loucura mesmo, hein, Douglas? Já, entretanto, é possível ver mudança significativa em revoluções não violentas, como, por exemplo, a luta pela harmonia entre os homens, dos direitos civis dos negros e a dessegregação racial, não só preconizada por Martin Luther King. Sim, e falando de Martin Luther King, nós temos aqui no nosso canal um podcast cuja pergunta é: Martin Luther King era um comunista? Procure aí e ouça e aprenda o que Martin Luther King tem a dizer sobre o comunismo. Mas voltando, esta luta pela causa dos pobres e dos direitos civis dos negros foi preconizada por Martin Luther King e ele foi líder deste movimento, né? Temos também a luta, por exemplo, pela independência da Índia, liderada por Mahatma Gandhi. Em ambas, houve a desobediência civil, sim, mas com a bandeira da não violência. Vamos ouvir o que Martin Luther King fala. Abre aspas. Tenho me oposto severamente à tensão violenta. Há, entretanto, um tipo de tensão não violenta, construtiva, que é necessária ao progresso. Da mesma maneira que Sócrates, sim, o filósofo Sócrates, procurava criar um ambiente de tensão mental para que os indivíduos se libertassem do cativeiro do mito e das meias-verdades para o domínio desembaraçado da análise criadora e da avaliação objetiva, nós também vemos a necessidade de indivíduos irritantes para criarem na sociedade aquela espécie de tensão que ajudará o homem a se erguer das profundezas escuras do preconceito racista às alturas sublimes da compreensão e da fraternidade. Sim, o resultado, galera, desta luta foi que em 14 de outubro de 1964, King ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos através da resistência não violenta. Ah, Jairo, não resta dúvidas que lutas não violentas obtiveram muito mais resultados do que as violentas, além de pouparem milhares de vidas. Tomemos também o exemplo de Mahatma Gandhi. Ele disse o seguinte: minha ambição é converter as pessoas britânicas à não violência e assim lhes fazer ver o mal que fizeram para a Índia. Eu não busco danificar as pessoas. Então, Douglas, fale-nos um pouco também sobre este movimento de Gandhi. Certo. Por conta da colonização britânica, os indianos foram proibidos de produzir o próprio sal, sendo, portanto, obrigados a comprarem o produto dos ingleses. Em protesto a essa situação, Gandhi, juntamente com seus seguidores, caminharam por quase 400 quilômetros em manifestação pacífica, que ficou conhecido como Marcha do Sal. Ao chegarem no mar, em 6 de abril de 1930, Gandhi levantou um punhado de sal, gesto este que foi repetido por milhares de indianos. Este processo foi o que levou a Índia à independência. Para você ver, né, Douglas? Não tem nem comparação. Teve uma outra revolução conhecida como Revolução dos Cravos. Foi em 1974 em Portugal. Poderia nos contar também? Exatamente, Jairo. A Revolução dos Cravos aconteceu em abril de 1974, quando os soldados liderados por um capitão do exército português deixaram os quartéis rumo à sede do governo, saudados pela população que os presentearam com cravos vermelhos e brancos. Eles marcharam para derrubar uma ditadura que já durava mais de 40 anos. O protesto ajudou a implantar um governo democrático e a criação de uma nova Constituição para o país, que vivia desde 1933 sob a ditadura salazarista. O dia 25 de abril é feriado nacional em Portugal até hoje, considerado Dia da Liberdade. Daí eu pergunto, hein, Douglas? Será que os aderentes da violência como meio de transformação da sociedade querem a transformação de fato? Ou os que a usam
para alcançar a democracia gostam da pluralidade de ideias? Porque eu pergunto, como é possível lutar por democracia usando meios não democráticos? Então fica aí essa reflexão. Bom, gente, e agora nós estamos finalizando o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você fique por dentro dos conteúdos que forem sendo postados, ok? Até a próxima!